Olá, dando sequência à nossa série de entrevista com os candidatos a prefeito de Santos, recebemos o vereador Marcelo Del Bosco Amaral, PPS, candidato a prefeito. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço esse espaço, obrigado a você e também ao Jornal da Hora. Logicamente, você está lançando seu nome a prefeito, a candidato a prefeito, é uma candidatura em oposição ao prefeito, né? Apesar disso, você atuou como secretário de Ação Comunitária, né? Defesa da Cidadania. Defesa da Cidadania. E tenho votado a favor de alguns projetos encaminhados pelo prefeito, né? Mas ainda assim você lança seu nome como uma candidatura de oposição. O que o prefeito fez que te desagrada e o que deixou de fazer a ponto de você lançar o seu nome à Prefeitura de Santos? Em primeiro lugar, eu acho que a política diferente é essa política, que você não é contra e nem a favor do prefeito ou do governo, mas sim da cidade. Eu sou a favor da cidade. Projetos bons para a cidade nós estamos apoiando, projetos ruins nós estamos fazendo emenda ou votando contra. Uma das questões importantes que eu vejo na política atual é que quando você tem essa base de sustentação, acaba aí criando muito do que houve no governo federal, mensalão, mensalinho. Isso tem que acabar, a política nova ela é diferente. Então, em relação ao atual prefeito, o prefeito Paulo, uma das questões assim que eu achei que ele abriu muitas frentes, tá? Nós já sabíamos da crise no início do governo dele. E essa abertura de várias obras, você tem que dar também contrapartida. E muitas obras ficaram aí inacabadas, várias obras estão paradas, poucas obras foram terminadas. Então isso é um dos pontos, pontos negativos. Também na questão da saúde. A saúde, hoje nós temos uma saúde, construímos aí algumas unidades, foi construída algumas unidades de saúde, a cidade construiu, o governo, mas nós temos uma saúde precária, tem exames nossos que demoram 2 anos. Uma endoscopia, por exemplo, o munícipe demora 2 anos para fazer uma endoscopia. A falta de remédio nas unidades, a falta de humanização. Nós temos boas pessoas trabalhando, mas a falta de humanização. O Hospital dos Estivadores é um exemplo que iniciou no governo Papa, certo? Se nós começássemos abrindo os primeiros leitos, hoje talvez nós teríamos aí o hospital com os 223 leitos completos. Nós tivemos uma obra que estava orçada em 26 milhões, aproximadamente 26 milhões, e terminou mais que o dobro dessa obra. Então, isso é muito ruim para uma administração pública, é falta de planejamento, falta de gestão. Então, isso que não pode acontecer no nosso governo não vai acontecer. Certo. Marcelo, a arrecadação do poder público, seja nas prefeituras, nos governos do Estado, na própria União, vem diminuindo ao longo do tempo, até como um reflexo da crise econômica que o país atravessa, né? No seu entendimento, que estratégia você adotaria no eventual governo para aumentar a arrecadação? Isso daí implica em aumentar tributos como o IPTU ou o ISS? Hoje, com essa crise, não dá para aumentar a arrecadação através do ISS e do IPTU. O que nós precisamos é lógico, que todos os munícipes paguem, certo, os seus tributos. Isso é importante. Mas o principal de tudo é economizar. Nós temos aluguéis hoje, que existem imóveis alugados que não são utilizados. Nós não tivemos aí uma economia nos aluguéis. Se iniciou o governo falando que ia fazer um planejamento na economia dos aluguéis. Hoje não, nós temos vários imóveis fechados que estão alugados pela prefeitura. Também temos um caso do pronto-socorro da Zona Leste, que só agora está sendo transferido e já está pagando aluguel e pagou uma reforma caríssima, então tendo um custo alto para o município. Um outro ponto, nós temos muito aditamentos de valores nas obras públicas. Então isso não pode acontecer. Planejamento, gestão. Só com isso nós vamos ter uma economia. Nós tivemos mais de 40 milhões em aditamentos de obra pública. Outra coisa também são os cargos, os chequinhos. Nós tivemos em um ano só mais de 15 milhões gastos com esse tipo de contratação. Isso tem que ser totalmente reformulado, planejado para nós termos uma economia. Através dessa economia, nós poderemos diminuir o custo da prefeitura, os gastos da prefeitura e também cobrar os tributos do que já existem. A falta de recursos no setor de saúde é um problema crônico, atingindo não só Santos, mas todos os entes federativos. E Santos é atingido de modo especial porque a cidade acaba atendendo pacientes de outras cidades, principalmente de Cubatão e São Vicente. O que você acha que o prefeito pode fazer nessa questão?
Primeiro, nós temos que tratar a região metropolitana. Os prefeitos da região metropolitana têm que estar unidos. Você vê, o prefeito nosso foi presidente do Condesb. Nós teríamos que já ter feito isso, passado essa imagem para todos os prefeitos, juntamente com o restante dos representantes do Estado. Nós temos o vice-governador aqui na região. Nós temos que tratar uma saúde da forma da metropolização, metropolitana, regional. Esse é o primeiro ponto. Então, para buscar recursos através do governo do Estado e do governo federal. Nós não temos muito, os prefeitos da região, não sabemos utilizar os nossos deputados. Utilizar os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, não só para buscar emendas parlamentares, mas também para ir atrás do governador, trabalhar junto ao governo do Estado, junto à Secretaria da Saúde, ao próprio gabinete do governador, como também ao Ministério da Saúde. Hoje o PPS está participando com a Secretaria de Agricultura do governo do Estado, então nós temos contatos através de deputados federais e estaduais para fazer esse trabalho e trazer recursos para a cidade. Também no governo federal, nós temos aí um trabalho do PPS no Ministério da Defesa, podemos articular os nossos deputados federais e o nosso senador Cristóvão Buarque para fazer esse trabalho, trazer recursos para a cidade de Santos. Santos é a cidade polo da região, então Santos tem que sair na frente, mas ser humilde, dar exemplos a outras cidades da região. O senhor defende a contratação de organizações sociais para prestar serviços que são de responsabilidade da Prefeitura? Eu não votei nesse projeto, eu não estava na Câmara quando esse projeto saiu, mas hoje a lei já existe. Então nós não podemos falar, olha, vamos acabar com a OS. As OS que aí estão têm que ter uma fiscalização e uma fiscalização dura. Nós apresentamos na Câmara um projeto que está em análise nas comissões para se ter uma maior fiscalização, tanto da Câmara quanto da própria Prefeitura, das organizações sociais. Em alguns lugares as organizações sociais deram certo, em outros lugares não, elas não deram certo. O que nós temos que vigiar é o bom uso do dinheiro público. Esse dinheiro público e saber de onde estão vindo essas organizações sociais. Muitas organizações sociais dessas são ligadas ou a políticos, ou até mesmo a secretários que aí estão, ou no Estado, ou mesmo a ministérios. Isso tem que acabar, tem que ter uma transparência do dinheiro público. A população não é boba, hoje tem as redes sociais, tem a imprensa como vocês para poder divulgar. Aonde já existem as organizações sociais, nós vamos ter que fazer uma maior fiscalização. Mas principalmente nós temos que usar os nossos funcionários públicos. Nós temos brilhantes funcionários públicos que conhecem essa máquina muito bem. E nós podemos usá-los também, no bom sentido, mas participar mais do governo, até através dos cargos de confiança. Esses funcionários públicos que já conhecem a máquina, que já sabem o andamento, passaram por vários governos, podem ajudar muito o futuro prefeito, certo? A ter aí, nesses cargos chaves de confiança, muitos desses funcionários públicos. Marcelo, que medidas você defende para melhorar o trânsito em Santos? Olha, nós temos uma cidade com quase 40 quilômetros, né? A área da ilha, e depois nós temos o restante na área continental, que é pouco populosa. Na área da ilha aqui, nós temos um trabalho primeiro que foi feito dos corredores. E existe uma reclamação por parte dos comerciantes que você teve o fluxo desse trânsito, mas muitos comerciantes perderam os locais de estacionamento e prejudicou o comércio. Santos é uma cidade turística, uma cidade portuária, mas uma cidade que já teve o comércio muito forte. Então nós temos que fazer um balanceamento sobre isso. Não dá para, olha, vamos fazer só corredor de passagem e mais nada. Nós temos que melhorar o transporte público. Esse transporte público que hoje se fala que é totalmente acessível e é mentira, não é totalmente acessível. Nós temos muitos ônibus aí que as plataformas não funcionam, ônibus que falam que tem ar-condicionado e muitos não têm ar-condicionado nem Wi-Fi. Se você tiver um ônibus, um transporte público com qualidade, seja ele seletivo ou coletivo, você consegue diminuir o número de veículos na rua. E com isso você terá aí um transporte com maior fluidez. Nós também temos a entrada da cidade. A entrada da cidade começou esse projeto no governo do Papa. E era para, nesse governo atual, já estar muito adiantada. Nós já estamos terminando a entrada da cidade. E hoje não foi nem começada. Isso é um compromisso nosso, como governante, de ter a entrada da cidade feita no nosso governo. Uma grande infraestrutura.
Marcelo, eu agradeço a sua participação, boa sorte na campanha e você continue acompanhando a entrevista com os demais candidatos a prefeito de Santos.